Salmo 121, versículo 8, o texto diz: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esta é a quarta mensagem, a quarta reflexão acerca do Salmo 121, e nós queremos tratar a seguinte ideia. O Salmo 121 começa com uma pergunta: Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Essa é a pergunta do início. Mas o Salmo 121 ele termina com uma certeza. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Olha que top, o salmista começa o salmo olhando para cima e termina olhando para frente. Ele começa procurando um socorro, mas termina esse salmo descansando na segurança da proteção divina. Esse é o último versículo, ele é a conclusão de toda a mensagem do salmo. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que não dorme, o Deus que protege do calor do dia e dos perigos da noite, o Deus que guarda a alma, é também o Deus que cuida da jornada inteira do seu povo. Não apenas em momentos específicos, não apenas nos momentos de crise, nas emergências, mas a história completa. Nas alegrias, na tristeza, nas dores, nos alívios, de dia, de noite, com comida, sem comida, com roupa ou sem roupa, com a sequidão, ou o matar a sede, tudo isso Deus está conosco. Vamos tratar algumas coisas, algumas ideias, para a gente poder refletir. A primeira ideia é sobre entrada e saída que ele diz. A expressão entrada e saída, ela aparece diversas vezes no Antigo Testamento. E ela não se refere apenas a um ato físico de sair ou entrar de uma cidade. Esta também é uma expressão idiomática que era utilizada para representar uma totalidade de vida. Vou te dar um exemplo. Moisés disse o seguinte: O Senhor, o teu Deus, te abençoará em toda a sua saída e em toda a sua entrada. Aqui nós vemos que significa que Deus vai abençoar você em tudo que você fizer. Ali está em Deuteronômio capítulo 28. Era uma maneira ali de dizer que Deus vai conduzir, vai governar todos os aspectos da sua existência. Então, Deus não está fora de nada. Vou melhorar até a frase. Nada está fora da supervisão divina. Nenhuma fase, nenhuma estação, nenhuma decisão, nenhuma batalha, nenhum detalhe. Eu quero até pensar uma coisa com você, ó. A mentalidade, o povo do nosso tempo, a mentalidade moderna, criou um cristianismo de comportamentos. Muitas pessoas permitem que Deus governe apenas algumas partes da sua vida. É aquele povo que permite que Deus governe o domingo, mas que não governe a sua segunda-feira. Permite que Deus governe o culto, mas não governa os seus negócios. Deus vai governar as suas orações, mas não governa os seus relacionamentos. Você está vendo? É tipo uma religiosidade disfarçada de espiritualidade. Então, é muito poderosa essa ideia de saída e entrada. E um segundo pensamento é especificamente sobre a entrada. E eu queria colocar aqui a entrada como figura do novo nascimento. Quando nós observamos uma revelação das Escrituras, nós percebemos que a maior entrada da vida humana é a entrada no reino de Deus. Jesus ele declara que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento não é uma reforma comportamental, não é uma melhora moral, não é ali uma decisão religiosa. O novo nascimento é uma transformação espiritual operada pelo Espírito Santo. O homem natural não melhora, ele nasce novamente. É assim que nós devemos pensar.
O grande engano religioso é que muitos acreditam que estão caminhando para Deus porque frequentam ambientes religiosos. O próprio povo de Israel acreditava nisso. Só que os fariseus também acreditavam nisso, os escribas acreditavam nisso e Jesus os confrontou. O problema deles, o problema dessa turma não era a falta de religião, era a falta de regeneração. Tá entendendo? Você é um convertido ou você é um convencido? Há uma diferença muito grande, porque o convencido ele muda as atitudes, o convertido ele recebe uma nova natureza. O convencido tenta parecer cristão, o convertido deseja ser semelhante a Cristo. O convencido frequenta a igreja, o convertido ele se torna parte do corpo. A pergunta mais importante para a célula hoje é o seguinte: você frequenta a igreja ou você é a igreja? Você é um frequentador de cultos ou você de fato nasceu de novo? Deus vai abençoar a sua entrada no reino de Deus. Deus vai proteger você no reino dele. Deus vai guardar tudo aquilo que você fizer no reino de Deus. Esta é a figura da entrada. Mas não só isso. Ele fala sobre guardar a entrada e a saída. A saída, aqui para nós, ela vai ficar com uma figura de missão. Depois da entrada, vem a saída. Antes do ide por todo o mundo, tem o vinde, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, quando nós vivemos o vinde a Jesus, nós estamos prontos para o ide por todas as partes. Quem entra no reino de Deus é imediatamente enviado pelo reino. Não existe salvação sem propósito. Não existe discipulado sem missão, não existe um chamado sem que haja um envio. Jesus nunca chamou ninguém apenas para assistir. Jesus chamou pessoas para o seguir, para servir, para influenciar, para multiplicar, para produzir frutos. E é isso que nós estamos lutando todas as semanas para fazer nas células. Um dos maiores problemas da igreja moderna é que a gente só tem consumidores espirituais. Sabe? Poucos discípulos comprometidos, muitos vêm só para receber e pouquíssimos vêm para servir. Todo mundo quer milagre. Todo mundo quer milagre. Eu quero, você quer, a gente quer. Mas quantos de nós desejam a responsabilidade? Pensa comigo. Todo mundo quer provisão. Todo mundo quer o Deus que provê, mas poucos estão aceitando o Deus que envia para a missão. O reino não foi construído por espectadores, irmãos. O reino ele é constituído por servos. Anote essa pergunta: se Deus retirasse tudo que você recebe na igreja e deixasse apenas aquilo que você entrega no reino, o que sobraria? Seu cristianismo sobreviveria? Quantas pessoas chegariam mais perto de Jesus por causa da sua vida este ano? Quantas pessoas foram impactadas por aquilo que você traz dentro de você? Quantos discípulos nós temos formado? Olha, são perguntas para a gente pensar. Entende? Mas Deus ele garante a missão. O que Deus não tem garantido é a nossa decisão. Mas Deus garante a nossa saída e Ele vai abençoar a nossa entrada no reino e Ele vai abençoar a nossa saída. Sabe o que eu quero dizer com entrada e saída? Tudo aquilo que você fizer em Deus prosperará. Mais um pensamento aqui nessa ministração. Deus guarda as transições. A maioria das crises da vida não acontece nem no destino e nem no início da missão, acontece nas transições. Quantas coisas você começou e parou no meio do caminho? E Deus,
Ele quer se relacionar conosco para estar conosco entre a promessa e o cumprimento. Deus quer estar conosco entre a oração e a resposta dela. Deus quer estar conosco entre uma fase e a outra, entre uma porta fechada e uma porta aberta. Falar sobre porta fechada e porta aberta é muito top, por exemplo. Como você vive entre a saída de um emprego e a entrada em outro? O que você faz? Como você vive? Como você projeta entre a saída de um projeto e a entrada no outro? Transições na nossa vida muitas vezes são perigosas, porque transição é lugar de incerteza. A nossa carne, ela odeia a incerteza, ela prefere o controle. E aqui tem uma parada muito top. Deus quer trabalhar justamente dentro da transição para que a incerteza se torne dependência dele. Para que a incerteza se torne uma ferramenta de fortalecimento para a sua vida. Olha as transições na Bíblia. José recebe uma promessa. Só que antes do governo, veio o poço, veio a prisão. Antes da honra, veio a humilhação. E Deus guardou José durante toda a transição. Olha para Davi, que recebe a unção quando era um adolescente, mas vai assumir o trono somente com 30 anos, entre a adolescência e os 30 anos de idade. Quantas coisas Deus guardou, protegeu e ministrou a vida de Davi. Olha só, Deus quer estar conosco em todo o tempo. O problema é o seguinte: a gente está disposto a permitir que Deus ande conosco? Último pensamento, ele fala no final do versículo, desde agora e para sempre. É o cuidado de Deus. Observe que o texto não diz um dia, o texto não diz quando você chegar no céu. O texto ele diz desde agora. E por que desde agora? Lembra que no início da mensagem eu falei sobre o novo nascimento? Desde quando eu aceitar a Jesus, desde quando eu me comprometer com o Espírito Santo e fazer parte do reino de Deus, é a partir desse novo nascimento que Deus passa a guardar a minha vida, Ele passa a guardar a minha entrada. Nós não somos filhos quando frequentamos a igreja. Nós somos filhos de Deus quando nascemos de novo. E quando nós somos filhos, nós somos guardados. Quando nós somos filhos, nós somos sustentados. Quando nós somos filhos, nós temos acesso ao Pai. Isso é muito top. Isso é poderoso demais. Desde agora e para sempre. O que é esse sempre? É a glorificação dos santos. O salmista aqui ele termina apontando para algo maior do que a vida presente. Ele está apontando para a eternidade. Deus guarda a minha entrada no reino. Deus guarda a minha saída, que são as missões do reino. Deus guarda as minhas transições entre a entrada e a saída. E Deus vai se relacionar comigo desde o dia do meu novo nascimento até a eternidade. Toda proteção terrena é temporária. Toda cura física é temporária. Toda provisão material é temporária. Mas a promessa de Deus, ela é definitiva. Um dia nós não precisaremos mais ser protegidos, porque estaremos para sempre e definitivamente seguros em Deus. Hoje Deus nos guarda do mal, mas na eternidade o mal não existirá. Hoje é Deus quem enxuga as nossas lágrimas, mas na eternidade não haverá lágrimas. Hoje nós lutamos todos os dias contra o pecado. Na eternidade não haverá pecado. Hoje nós enfrentamos a morte. Na eternidade, a morte será derrotada para sempre.
Eu espero que você seja abençoado com esta última mensagem e que nós possamos crer naquilo que Paulo diz. Porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não há de comparar com a glória que nos há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Deus guarda a nossa entrada no reino. Deus guarda as transições do reino. Deus guarda as missões do reino e Deus nos aguarda para vivermos juntos a eternidade.